Fala pessoal, André aqui, beleza? Acabou de lançar o Ryzen 9 7950X 3D, cara. Muitos estavam esperando esses processadores serem lançados aí no mercado porque ele ia destruir com a Intel e a Intel ia ser botada pra mamar e assim por diante, né, cara? Infelizmente a gente não recebeu esses processadores, a gente deve estar fazendo uma lista de compra de processadores nos próximos dias, tá? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais pro final do vídeo, tá? Mas eu vou comentar aqui reviews de dois sites aí que eu gosto bastante, tá? E vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar, tá, cara? O primeiro deles aqui é o pessoal do Hardware Unboxer, tá? Onde eu vou roubar o resultado deles aqui. Eles testaram com a RTX 4090 em Full HD em 12 jogos e o Ryzen 7950X 3D fez 215 frames, tá? Aqui eles simularam também o 7800X 3D, que ainda não foi lançado, mas eles simularam lá. Eu não vou levar isso muito em consideração, né? O que eu vou levar em consideração aqui é o 7950X 3D e o 13900K ou KS nesse caso aqui, que nesse caso deles ficou 2 frames de diferença, tá? Então vocês podem pausar aí e ver lá o vídeo do Hardware Unboxer, que é extremamente interessante, né? E aí com a RTX 4090 em Full HD para forçar realmente o uso do processador, para o gargalo ser o processador e não a placa de vídeo. Óbvio que uma 4090 para Full HD não tem lógica nenhuma, nós temos review dela aqui no canal, não faz nenhum tipo de sentido. Mas como eles estão fazendo benchmark de processador e não de placa de vídeo, faz sentido colocar a melhor placa para forçar aqui, tá? Tem o 7600X aqui, que é um processador que eu gosto bastante, nós temos ele aqui para fazer testes, né? Então, deem uma olhada aqui, tá? Na segunda tela que eu quero mostrar aqui para vocês, nós temos o pessoal aqui do Tom's Hardware, que é outro site que eu gosto bastante, e nós temos o 13900KS também contra o 7950X 3D, e aqui já na diferença dos testes deles também com a 4090, deu aqui cerca de 24 frames de diferença. É isso que vocês vão ver. Vai ter alguns sites que a diferença vai ser um pouco maior, outros sites que a diferença vai ser um pouco menor, tá? Isso varia muito dos jogos que eles estão testando, das metodologias que eles estão utilizando. Isso existe, essa variação, ainda mais num ponto onde a gente está falando com uma RTX 4090 com processadores de mais de R$4.000 aqui dentro do Brasil, tá? O pessoal do Tom's Hardware aqui... olhem lá, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês darem uma olhada, mas eles também testaram aqui em Quad HD. Note que em Quad HD, aquela diferença de 24 frames, né? Ela cai aqui para apenas 14 frames, né? Isso vocês já sabem, aqui no canal já tá meio batido isso, mas a gente gosta muito de falar. Em Full HD o impacto de performance, né? O uso de processador é muito grande, em Quad HD diminui, em 4K diminui mais ainda, tá? O pessoal do Tom's Hardware aqui, eu acho que eles não fizeram análises acima de Quad HD, fizeram apenas até aqui em Quad HD. Deixa eu até pular para a próxima tela. Aqui eles já estão testando outras paradas aqui já com overclock. Esses processadores eu não vou entrar na questão de overclock, tá? Mas o pessoal do Tech Power Up aqui também fez análise nas 3 resoluções desses processadores. Eu acho que aqui, ao meu ver, fica mais até interessante da gente dar uma olhada, tá? Aqui no pessoal do Tech Power Up, então, eles testaram o 7950X 3D, que ele tá aqui em verdinho, tá? E o 13900K, que é o melhor processador Intel que eles têm aqui para testar, tá? Essas outras versões aqui com overclock e com modificações, eu não vou dar ênfase. Eu vou dar ênfase no processador aqui, ó, 7950X 3D, em Full HD, perdeu por 3 frames pro 13900K, tá? Isso aqui é completamente normal, tá, galera? É isso que vocês estão vendo. É uma troca de soco entre os melhores processadores dos dois times, tá? Então, em alguns sites vai dar um pouco mais de ganho para Intel, em outros sites um pouco mais de ganho para AMD. E é interessante, eu tô trabalhando num banco de dados de gargalo de processadores, onde vai ter todos esses resultados compilados, tá? Mas aqui notem que em Full HD a Intel ganhou por 3 frames, se é que isso seria vitória, né? Porque tá dentro de uma margem de erro, né? Já em Quad HD, obviamente, essa diferença já muda, né? O 7950 X3D aqui, 229 contra 235 frames aqui pro 13900K. O 13900K aqui ganhando por 6 frames em relação
ao 7950X 3D, tá? Então, a gente nota aqui a diferença aqui, 6 frames de diferença, em Full HD a diferença foi de 3 frames de diferença, aqui todos esses testes foram feitos com a 4090, tá? Com a RTX 4090, então dentro de uma mesma margem de erro, e vamos ver aqui agora em 4K. Em 4K, o 13900K fez 168 contra o 166, 2 frames de diferença. Notem que aqui tem outros processadores, né, com overclock e tudo mais, e mesmo assim processadores com overclock ou com modificações, eles estão ali cerca de 2 frames de diferença, tem 5 variações diferentes. 4K realmente não tem um impacto tão grande no uso de processadores, mesmo com uma RTX 4090, tá? E o que eu queria mostrar para vocês é que tem uma pegadinha bem grande, né, entre o 7950X 3D, né, e o 13900K ou 13900KS, como tá aqui no canal do Hardware Unboxer, tá? Onde olha o consumo de energia, galera, tá? Olha o consumo de energia, um 7950X 3D usando 279 watts, enquanto o Intel usando quase 500, né? 497 e 495 aqui, praticamente 500 watts, quase o dobro do consumo, né? Então tem essa parada, né? Ah, mas a Intel ganhou, mas a AMD ganhou. Isso vocês têm que analisar também o peso, né? Qual que é o preço disso? Qual que é o preço que tu tem que ter para dissipar 500 watts de um processador, cara? Isso aqui tem que ter um water cooler triplo, dos melhores do mercado. Isso aqui tu tem que ter uma placa-mãe muito boa. Cara, tem que ter um kit muito bom para conseguir manter esse processador utilizando 500 watts. Aí tu bota 500 watts do processador, bota ali mais o consumo de uma RTX 4090, que exige já uma fonte de 850 no mínimo. Galera, vai longe, tá? Vai longe. Isso aqui passa de 1000 watts aqui o consumo tranquilamente numa configuração com o Intel, né? Então isso é um detalhe que as pessoas têm que cuidar. O consumo do processador, qual que é o kit todo, né? Porque se a gente for analisar o 7950X 3D e o Intel 13900K, 13900KS, eles têm o mesmo valor, né? São $700 o valor deles lá fora, e aqui no Brasil deve converter para praticamente a mesma coisa, a mesma proporção de valor entre eles, né? Mas qual que é o preço, né? Quanto que é o preço do resto do kit? A placa-mãe, do water cooler, da dissipação e tudo mais, tá? Outra coisa que a gente tem que salientar aqui, muitos canais vão fazer testes ali em Counter-Strike, rodando a 500 frames, 600 frames. Vale lembrar que o 7950X 3D, ele é um processador ali que ele tem aquele cache 3D, e nem todos os jogos são otimizados para aquilo, tá? Nem todos os jogos. Veja o vídeo do Hardware Unboxer aqui, que tem jogos onde perde desempenho, acontece algum bug, mas perde desempenho em relação a processadores comuns. A diferença podia ser um pouco maior, mas foi menor porque tem jogos ali que realmente buga com essa tecnologia, ou pelo menos como o processador veio de fábrica hoje. Com possíveis atualizações de BIOS e melhorias, deve mitigar isso, mas eu não tô aqui para prever nada para vocês, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos um banco de dados, tá? Onde nós fizemos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 processadores, tá? Eu fiz os testes aqui com a 3080 e diversas outras placas, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui dois processadores muito queridos, muito vendidos dentro do Brasil, que, por exemplo, seria o 5600X contra o 12700F. O 12700F aqui que é o meu processador pessoal hoje, né? Se a gente pegar aqui entre os 5600, até se vocês quiserem botar pause e verificar o 13600 aqui, ó, 155 contra 180 contra 205, né? No caso, 13600 versus 5600 versus o 12700F, né? Vamos pegar aqui entre esses dois, dá cerca de 21 frames aqui de diferença em Full HD com uma 3080. Obviamente isso com uma 4090, 4080 deve ser ainda maior essa diferença, mas quando a gente muda aqui a resolução, aquela nossa diferença de 20 frames do 5600X para o 12700, ela já cai aqui para cerca de 10 frames, né? Antes era 20 frames a diferença, caiu para 10 frames apenas colocando aqui o monitor em Quad HD, tendo uma resolução 2560 por 1440, conforme a gente está vendo aqui. E em 4K, se a gente pegar aquela diferença,
Olha só, o 5600X, 102 frames contra 108. Aquela diferença de Full HD que era 20 frames, já cai para apenas 6 frames, né? Menos de 1/3 do que era essa diferença, esse gargalo de processadores aqui em 4K. Obviamente que a 4090 isso tem diferença, tá? Eu só queria exemplificar realmente isso para vocês, tá? Eu só queria realmente mostrar para vocês que vai ter um impacto maior conforme a resolução mais baixa e menor conforme a resolução mais alta, como é o caso aqui do 4K, tá? E eu já quero dar um spoiler para vocês e comentar o que tá acontecendo aqui no canal, tá? Algumas pessoas estão comentando aí, a chipart quebrou, algo do tipo, não sei o que. Pessoal, fiquem tranquilos, tá? A gente tá trabalhando num novo site, novo sistema, tudo vai se renovar nos próximos 30, talvez 45 dias, tá? Outra coisa interessante é que nós já estamos preparando a nossa lista de compras para o nosso novo laboratório de testes. Sim, Chipart terá um novo laboratório de testes, graças ao apoio de diversos fabricantes, graças a muito trabalho que a gente está tendo aqui, tá? E esse tipo de teste aqui na tela, que são 12 processadores, a gente vai replicar para vocês, tá? A gente quer intensificar os nossos testes, eu quero ficar, cara, 5, 6, 8 horas por dia fazendo benchmark, editando vídeo, criando conteúdo único e exclusivamente para vocês aqui no YouTube, tá? Então, a ideia é colocar 2 a 3 processadores Xeon na nossa metodologia de benchmarks, de 3 a 5 processadores da AMD, os Ryzen 3000, Ryzen 5000 e o Ryzen 7000, e também colocar pelo menos 3 processadores da Intel, tá? Nesses testes. Então a gente está falando aqui 3, 8, entre 10 a 12 processadores benchmarks em todas as placas, tá? Eu quero ver se eu atualizo esse nosso banco de dados que tá aqui, que eu tenho diversas placas de vídeo aqui, né? Eu posso pegar diversas placas de vídeo aqui. André, 3060 Ti, em Full HD, como fica o gargalo? Entendeu? Eu quero fazer o update dessas informações aqui todas, tá? Em diversos outros processadores. Em processadores lá do AliExpress, em processadores mais antigos da AMD, processadores mais novos da AMD, processadores da Intel, entendeu? E vai ter DDR4, vai ter DDR5, vai ter bastante benchmark, bastante teste. Eu vou colocar aqui muito tempo do meu trabalho em fazer testes de processadores e placas de vídeos, voltar a trazer esse tipo de conteúdo para vocês atualizado. Claro que para ter esse banco de dados completo vai demorar muito tempo, então a gente vai montando o quebra-cabeça aos poucos, pegando quais são os processadores mais comuns, quais são as coisas mais comuns. Eu quero refazer todos esses benchmarks aqui nas RTX 4000, nas RTX 3000 e também nas RTX 2000. Eu vou dar um jeito de conseguir as RTX 2000, que eu não tenho mais elas aqui, mas eu vou dar um jeito de tentar pegá-las emprestadas com outros reviewers aí, com outras empresas que eles têm já as placas, já conversei com eles têm as placas liberadas para mim, então vamos ter uma bela de uma evolução, pelo menos no time verde, que eu sei que é onde as placas que eu vou conseguir, pelo menos conseguir emprestada para vocês aí de casa, tá? Então, cara, não percam a fé no nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer já com antecedência aqui a todos os subs, todos os membros aqui do nosso canal que ajudam aqui a gente a poder trabalhar, ajudam a gente a ter uma certa segurança financeira para poder comprar algumas coisas aqui. Se você quiser ajudar o nosso trabalho 100% independente aí, cara, por favor, cogite virar membro aqui do nosso canal, ajuda demais. Entre aí pro nosso exército de membros aqui no canal, que ajuda realmente bastante, tá? O que eu queria falar é que o 7950X lançou e é um processador que é praticamente irrelevante. É bom, assim como o 13900K é muito bom, entendeu? Mas nós aqui do canal provavelmente não vamos comprar esses processadores, vamos comprar o i3 mais simples, o i5 mais simples, o i7 mais simples, os Ryzen também os mais simples, uma coisa mais pé no chão, mais dentro da realidade do brasileiro, ou pelo menos até a gente conseguir parceria com a AMD, parceria com a Intel para receber todos os processadores e poder, por mim eu faria em todos os processadores, todos os Intel, todos os processadores da AMD, mas no momento que a gente tem que tirar do nosso próprio bolso para comprar placa-mãe, memória e processadores, fica um pouco mais pesado, então gostaria que vocês entendessem que provavelmente o 7950X 3D nós não vamos comprar para fazer teste, mas vamos correr atrás dos outros processadores que são mais fáceis de comprar, mais baratos, e também a gente sabe quais que são os que mais vendem, até porque a gente tem o know-how da nossa empresa, chipart.com.br, a gente tem um know-how aí de mais de 12 anos vendendo computadores gamers, a gente sabe um pouquinho quais são os processadores que realmente vendem e quais os que não vendem, tá? Então, muitas novidades chegando aí nos próximos 30, talvez 45 dias para vocês. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado dessa análise, apesar de superficial, mas dando a minha opinião sobre essas coisas aí para vocês todos aí de casa, tá? Um grande abraço a todos, cara, deixe comentários. Aí, valeu e tchau, tchau.